Na primeira carta de Paulo aos crentes de Tessalônica, no capítulo 5, versículo 23, lemos o seguinte: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo seja conservado plenamente irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. O apóstolo Paulo, ele está incentivando, orientando e até ensinando os crentes de Tessalônica como viver e como viver em comunhão com o Espírito Santo, o qual pessoa mais importante do nosso culto, pessoa mais importante da nossa reunião é o Espírito Santo. Os pentecostais, nós que servimos a Deus, não abrimos mão em hipótese nenhuma da presença do Espírito de Deus no nosso culto, nas nossas reuniões. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo está incentivando e orientando aos irmãos, dizendo: não extingais o Espírito. O Espírito Santo, ele tem que ter plena liberdade nos cultos, liberdade para falar com os crentes, para falar com os irmãos, para tocar as vidas. Nós não podemos querer controlar a ação do Espírito Santo, jamais. Culto sem a presença do Espírito Santo, falta tudo, meus amados. A minha presença no culto talvez não faça muita diferença, mas a presença real do Consolador, do Espírito de Deus, faz muita falta e nós não podemos abrir mão. Paulo incentiva e orienta os irmãos: não extingais o Espírito, não controle o Espírito Santo, deixem que ele trabalhe, deixem que ele, porque é ele que convence. Olha aí, é o Espírito de Deus que convence o homem. A Bíblia diz que ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Também o apóstolo ensina os irmãos dizendo: não desprezeis as profecias. Graças a Deus, algo que tem que acontecer nos nossos cultos, nas nossas reuniões, no nosso ajuntamento, no nosso dia a dia, na nossa forma correta de servir a Deus. Temos que valorizar os profetas de Deus, que Deus levantou diante da igreja, que Deus levantou diante do seu trabalho, que Deus colocou à disposição do ministério da igreja, até porque a palavra de Deus diz: não havendo profecia, o povo se corrompe. É uma tendência, meus amados, de a pessoa se esquecer de Deus, deixar Deus, se afastar de Deus, se ausentar de Deus. Precisa sim o Espírito de Deus, de vez em quando, sacudir assim com a pessoa, certo, querido? Sacudir com a copa da moreira mesmo, para que a gente reconheça que precisa de Deus, que precisa de Jesus, e que não pode abrir mão da ação do Espírito Santo. Graças a Deus. Ele veio, quando Jesus subiu ao assunto ao céu, o Espírito Santo desceu com uma missão gloriosa, de morar conosco, de estar conosco, de viver com a gente, de nos orientar. Louvado seja o santo nome do Senhor. E aqui Paulo ensina os crentes de Tessalônica, dizendo que eles devem dar ouvido ao Espírito Santo. Pessoa que não falha, não é? Não erra, não falha. Está sempre 24 horas no dia à nossa disposição. Graças a Deus. Olhem que ninguém dê a outra, e ele começa assim, ó, mal por mal. Mas sempre esteja atento a que o Espírito Santo diz às igrejas. E o Espírito Santo, querido, ele fala. No versículo 23, que é o versículo chave dessa palavra, graças a Deus, ele deixa muito claro para nós, né? O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Queridos, a santificação vem de Deus. É Deus que tem a ordem, que tem a força, que tem o direito, que tem a maneira certa de santificar os seus filhos. Graças a Deus, não é? A santificação, porque a palavra diz que sem ela ninguém verá o Senhor. Graças a Deus. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo, olha aí, sejam conservados irrepreensível, sem repreensão, obedientes à voz do Espírito, e voltado para Deus, voltado para a palavra e voltado para a ação do Espírito Santo. Graças a Deus. Eu até acho que ninguém pode dizer que nunca ouviu a voz do Espírito, a não ser que a pessoa não teve encontro ainda com Deus, mas se teve um encontro real com a sua palavra, o próprio Espírito Santo é que luta por nós, batalha em nosso favor, geme do nosso lado, está sempre nas horas boas e horas difíceis da vida. A palavra
palavra diz que o Espírito Santo geme ao nosso lado com gemido inexprimível. Olha aí, meus amados, não tem explicação. Portanto, para ter uma vida de sucesso, para ser um servo de Deus de sucesso, para ser uma pessoa de sucesso na vida, na forma de servir a Deus, na vida profissional, no ministério, tem que saber que, acima de tudo, nós temos que amar a obra do Espírito Santo. Graças a Deus. Veja que ninguém dê a outra mal por mal, mas sempre fazendo o bem um para com os outros, como para com todos. E aí Paulo entra com uma linda palavra, não é? O mesmo Deus de paz, graças a Deus, está ali para ministrar a paz, fazer bem às pessoas através do Evangelho, porque é o Evangelho de Jesus que transforma nossas vidas. Graças a Deus, através do Evangelho. Sou o que sou, vocês são o que são, a igreja é o que é, até somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Portanto, queridos, aqui o apelo e o convite da palavra de Deus, certo? Dá ouvido à voz do Espírito Santo. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, mas abra o coração para Deus, para a sua palavra, creia em Jesus, porque a Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus.